Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso 11º encontro da comunidade Nefro, uma comunidade que é 100% online, 100% gratuita, 100% voluntária, para nós profissionais que amamos e atuamos ou pretendemos atuar na nefrologia, poder trocar informações, novidades, divulgar eventos, fundamentos, discutir artigos, oportunidades. Então, tem muita coisa que a gente está discutindo aqui. E hoje eu tenho aqui as meninas estão comigo, Clécia, Luísa, Juliana, sejam bem-vindas. E cada dia nós escolhemos, eu escolho aleatoriamente o que que a gente vai conversar. E hoje eu trouxe para vocês para a gente bater um papo sobre a questão do decreto que foi publicado ontem. Ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele assinou um decreto proibindo cursos de formação de enfermagem, medicina, odontologia e direito 100% online. Então, esses cursos, eles vão ser proibidos de ser 100% online. E eu vou ser bem sincera com vocês, isso me deixou muito feliz, porque é uma briga antiga, tanto do COFEM como do Corém, que os cursos de graduação, ou seja, faculdade de enfermagem, não fossem EAD. Porque, gente, vamos combinar. No presencial, quando você vai lá para campo de estágio, quando você põe a mão na massa, você ainda assim sai da faculdade e se sente insegura para poder gerenciar uma equipe, para poder liderar um time, para poder prestar uma assistência, porque muitas vezes no estágio, eu lembro que quando eu fazia estágio, eu falava para os professores, eu falava assim, vocês cobram da gente um posicionamento de enfermeiro quando a gente está no estágio, vocês cobram da gente a responsabilidade do enfermeiro, mas vocês não dão para a gente a liberdade de atuação dos enfermeiros. Então, olha só, 28 anos atrás, a gente tinha muita mão na massa mesmo. Pelo menos na minha faculdade, a gente tinha muita mão na massa. E ainda assim, quando a gente se formava, a gente sentia essa insegurança, né? Você saía preparado, você sabia que você tinha informação, mas a gente não, durante o estágio, a gente não tinha, vamos dizer assim, o poder de ser enfermeiro. A gente tinha responsabilidades, a gente tinha tarefas de enfermeira, mas a gente não tinha o poder de ser enfermeiro. E quando a gente saía da faculdade, que você conseguia um emprego, você tinha o poder, mas você ainda se sentia inseguro. Então, é uma situação que eu ficava imaginando. Eu falava assim, meu Deus, fazendo estágio, pondo mão na massa, quando você já sai se sentindo inseguro. Eu falei, como que você pode garantir que um curso 100% EAD, sem estágio, como que essa pessoa vai sair preparada? Eu fico pensando como que a pessoa vai aprender a passar uma sonda vesical de demora, sonda vesical de demora, uma sonda nasointeral, só assistindo o vídeo. Tem coisa que não dá para a gente pensar. E eu, por muitos anos, eu fui muito contra o ensino digital. E eu já falei isso para vocês, quem me conhece já há um tempinho, sabe que é verdade. Eu, por muito tempo, eu não gostava e não fui a favor do ensino digital, do ensino EAD. Contudo, no decorrer dos anos, o que que aconteceu? As plataformas melhoraram para o ensino digital. A qualidade da internet melhorou. Gente, eu peguei a internet de escada. A Luísa Lins também, né, Lu? As meninas eu não sei.
Mas eu peguei aquela internet de escada que você punha ela para conectar e você ia pegar um café. E enquanto você ia pegar o café, pegar a água, o que fosse, a Ju falou que também pegou. O que fosse, ó, você ficava lá só ouvindo barulhinho. Não era assim? Que era a internet conectando. Ou seja, pensa fazer um curso online com uma internet nessa velocidade, gente. Era o caos. Era o caos. Era muito, muito ruim. Então, antigamente eu não era a favor dos cursos de EAD, porque assim, as plataformas não eram boas, as conexões de internet não eram boas, a gente não tinha os mesmos recursos que a gente tem hoje. Contudo, no decorrer dos anos, essa estrutura foi avançando. Do mesmo jeito que nós saímos na diálise da máquina tanque para as máquinas de HDF, para as terapias contínuas, nós também evoluímos nessa questão da plataforma para cursos EAD. Então, hoje, eu sou uma pessoa que, sim, eu uso muito, eu faço muito cursos em EAD, e hoje eu defendo que é possível você aprender com cursos à distância, com ensino à distância, desde que esse curso, ele atenda a alguns requisitos básicos. E eu acredito que esse é o grande ganho que a gente teve com esse decreto que foi assinado ontem pelo presidente. Boa noite, Mara. Boa noite, Cláudia. Sejam bem-vindas. O nosso assunto de hoje é o decreto que foi assinado ontem pelo presidente Lula, proibindo que os cursos de graduação de enfermagem sejam 100% EAD. Aqui, ó, a Juliana falou que também ficou muito feliz com isso. Muito bom. A Cláudia é de Fortaleza. Ei, terra boa, hein? Seja bem-vinda. Então, eu passei por toda, Luísa, talvez outras de vocês passaram por esse processo, onde a gente vinha de uma formação 100% presencial. Minha faculdade, a gente entrava às 8 da manhã e saía às 18, era o dia inteiro, era um curso integral. E fomos vivendo cada etapa dessa evolução. Até que, recentemente, tinham faculdades que ofereciam curso de graduação de enfermagem 100% online. Então, como nós vamos aprender a olhar no olho se a gente não tiver o olho do nosso paciente ali do outro lado? Como que nós vamos verificar sinais vitais de um paciente cardiopata se a gente não tiver o paciente cardiopata ali do nosso lado? Como que você vai treinar a ausculta pulmonar se você não tiver um paciente com uma ausculta diferenciada para você, com sopro, com um, um sibilo? Como que você vai entender o que que é o sibilo se você não tiver um paciente sibilando para você poder auscultar? Porque, eu posso treinar os sinais vitais com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, com meu marido, com a minha esposa. Pode, você pode treinar com quem tiver aí do teu lado, da tua família. Mas se essa pessoa é uma pessoa rígida, uma pessoa sadia, concorda comigo que vai ser muito difícil você ouvir ela sibilando no esteto? Vai ser muito difícil. Vai ser difícil você ouvir um sopro? Vai ser difícil. Por quê? Porque é uma pessoa sadia. Então, a gente precisa estar no ambiente de um serviço de saúde para você desenvolver aquela habilidade, aquela lapidar algumas habilidades. Tem muita coisa que dá para fazer em laboratório, gente? Tem muita coisa. Hoje a gente tem os bonecos que realmente são muito realísticos. Haja visto os Baby Reborn, que estão agora, né, causando nas últimas discussões das redes sociais.
que são assim totalmente realísticos. Se você não souber que é um boneco, você acha que é uma criança, de verdade. Então, hoje nós temos também bonecos de simulação que são altamente realísticos e que eles nos ajudam a simular. Contudo, tem experiências que um laboratório não consegue te preparar, que você tenha que viver mesmo para você nunca mais esquecer. Eu lembro que teve uma vez, eu dava plantão no Resgate, lá em Marília, durante a faculdade. E no meio de um plantão, o Resgate foi acionado porque tinha uma grávida que estava entrando em trabalho de parto. Quando a gente chegou na casa da pessoa, e só ia o bombeiro, o motorista, um bombeiro e um plantonista do resgate, que ou era um aluno de enfermagem ou era um aluno de medicina. E, gente, pensa, eu tinha 18 anos quando eu cheguei nesse plantão, né? E eu fui atender esse chamado. A hora que eu entrei, a moça falou, mas cadê o médico? Eu falei assim, não tem médico, é o plantonista, e hoje a plantonista sou eu. Ela olhou assim pra minha cara, tipo, você? Essa criança? Aí eu falei, eu posso te examinar? Pode. Aí eu fui examinar o neném coroando. Aí eu falei para ela, eu falei assim, eu tenho que falar uma coisa para a senhora, o bebê tá coroando, a gente não vai conseguir chegar até a maternidade. Ela, não, pelo amor de Deus, eu preciso de um médico, eu preciso para a maternidade. Eu falei, a senhora pode escolher, mas a gente corre o risco de ter que parar no meio do caminho para poder fazer teu parto. Ela, não, eu preciso ir, eu preciso ir, eu preciso ir. Eu falei, tudo bem. Aí avisei o motorista da ambulância. A gente já tinha o nosso sistema de comunicação, porque eu ficava na parte de trás com o paciente e o outro socorrista, e ele ficava dirigindo. E, e imagina, a gente não andou nem 1 quilômetro. Eu falei para ela, eu falei assim, olha, se você sentir vontade de fazer cocô, você me avisa? Ela falou assim, por quê? Eu falei, não, se você sentir vontade, você me avisa. Tá bom, tá bom. Aí andamos 1 quilômetro, ela, enfermeira, eu tô com vontade de fazer cocô. Eu só bati, dei o sinal pro motorista, o motorista parou, já desceu com a caixinha que a gente tinha, a caixinha de parto. E a hora que ele chegou, o bebê já estava na minha mão. E esse bebê saiu com duas circular de cordão. Gente, de verdade, vocês acham que na vida, em algum momento na minha vida, eu vou esquecer o que é uma circular de cordão? A gente não esquece. Tem coisas que a gente vive durante o estágio que elas fortalecem a gente enquanto profissional, elas lapidam a gente. Porque eu já tinha estudado tudo sobre um parto em ambulância, sobre o parto numa urgência. Só que viver aquilo foi muito forte. Foi muito forte. Foi marcante, não só para mim, para a mãe. Graças a Deus todos ficamos bem. Depois eu fui visitá-la no hospital, o bebezinho também. Fui até visitar eles depois na casa, porque era uma família muito humilde, muito simples. Então, tem muitas situações que não dá para você viver no online. Por isso que eu fiquei muito feliz com essa decisão. E ontem, a hora que eu vi, eu não consegui ter acesso na hora ao decreto, aí hoje a gente foi ver, e foi muito bacana ver que eles conseguiram ponderar a situação, porque hoje o Brasil é um país continental, um país gigantesco, onde nós temos várias realidades. Quando você tem uma graduação que é mista, você consegue otimizar, sim, alguns recursos. E isso favorece e facilita para que mais pessoas tenham acesso à educação. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O que eu vejo de muito positivo no ensino EAD é que ele está muito atrelado a esse novo momento de mundo. Depois da pandemia, a gente teve que aprender a trabalhar
com o online. A gente teve que aprender a utilizar algumas tecnologias. Então, o EAD hoje, ele faz parte da vida das pessoas. Até minha mãe, quando quer aprender uma receita, ela vai no YouTube. Ela tá aprendendo no online. É o YouTube? É, mas ela não usava esse recurso antes. E agora ela utiliza. Então, eu vejo que o EAD, ele tem essa grande vantagem de favorecer esse entendimento e essa conexão com esse novo momento de mundo. Acho que essa é uma grande vantagem do EAD. Uma segunda grande vantagem do EAD é que ele acaba ajudando, por mais que no início tenha um investimento alto, porque, gente, é um trabalho danado. Para poder montar um curso é um trabalho danado. Uma pós que nós estamos agora organizando a pós do Instituto EAD, ela também dá um trabalho danado, um investimento danado. Só que depois que você monta, você consegue otimizar os custos. Então, esse eu vejo que é um grande ponto, uma grande vantagem do EAD, porque dessa forma, otimizando os custos, favorece todo o orçamento e fica mais fácil para oferecer para mais pessoas. E conseguir permitir que mais pessoas façam, né, concluam uma faculdade. E um terceiro ponto que eu vejo que é importante no EAD é que, quando ele é bem estruturado, com pessoas que entendem do assunto, você aprende. Se ele tiver uma boa estrutura, se tiver pessoas que sabem do que estão falando, você vai aprender. Eu tive que dar a mão à palmatória, porque eu comentei com vocês, eu não gostava do EAD. Só que a hora que eu comecei a fazer cursos online e consegui aprender coisas que para mim eram muito difíceis, eu falei, uai, se eu conseguir aprender, outras pessoas também podem. Então, eu tive que dar a mão à palmatória, porque eu saí daquela posição que eu era totalmente contra para uma posição que eu defendo, desde que tenha algumas situações que sejam obedecidas, vamos dizer assim, que sejam um ponto de atenção. E eu acho que essa é a grande vantagem do decreto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Conta aqui para mim no comentário o que que vocês acham disso. Aqui, ó. A Cláudia fez 4 semestres de matemática EAD, regulamentada. Tem alguns cursos que eles podem continuar 100% online, mas o ponto principal da discussão e da apresentação de ontem foi justamente os cursos relacionados à área de saúde. Deixa eu só puxar aqui para cima para ficar mais fácil. Então, ó, essa daqui foi uma apresentação. Se você entrar no site do MEC, depois eu coloco isso daqui lá para vocês, ó. No próprio site do MEC, tem lá, ó, assinado o decreto que institui a nova política de EAD. Então, eles assinaram tal, e aqui no fim dessa página, tem aqui as perguntas frequentes e a apresentação. Então, aqui mesmo você consegue ver essa apresentação que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, o que que é importante a gente reforçar aqui? Eu não vou ficar lendo todos os slides deles, porque é bastante conteúdo, mas o que que é importante? Que eles entenderam que o ensino à distância hoje, ele tem uma posição importante dentro do nosso sistema de educação. Então, ele precisa existir para facilitar que mais pessoas cheguem, tenham acesso à educação. O que falta para o nosso EAD no Brasil? Requisitos que você possa regularizar essa situação. Então, o que é justamente essa discussão, né, de trazer uma regulação, avaliação e supervisão para a questão da educação superior. Então, é possível sim, ó, eles até colocam na apresentação que o estudante ele tem uma experiência tão rica quanto dos demais cursos, mas
Isso vai depender de alguns fatores, né? Precisa ter realmente esse comprometimento com qualidade e com o conteúdo. Olha só essa informação, gente. Eu gostei dessa apresentação, porque eu gosto muito de números. Aqui é quem que fez a matemática, Cláudia? Você deve gostar de números também, né? Olha só, aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais o zoom para vocês conseguir ver, ó. Esse gráfico aqui, ele está mostrando o número de matrículas que aconteceram aqui no Brasil de 1980 a 2023. Aqui, em azulzinho, é o presencial. Então, ó, foi. E depois, quando chegou aqui nos anos 2000, começou a ter um aumento, um aumento, um aumento. Só que o EAD também aumentou. Olha que louco. Depois aqui, ó, a partir de 2000 e... Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais, gente, porque a letra tá tão miserável. Aqui, ó, a partir de 2011, mais ou menos. Vamos ver aqui. Ó, 2020, ó, 2007. A partir de 2007, 2008, aqui, ó, começou a aumentar o número de cursos em EAD. E olha só o boom que teve em 2020. Por que 2020? Quem lembra aí? Por causa da pandemia. Então, na pandemia, realmente não teve como a gente fugir, a gente acabou tendo um aumento muito grande do, do número de oferta, da oferta de cursos em EAD. Olha só que interessante, agora vendo o gráfico todo. Olha só o aumento que teve. E, simultaneamente, enquanto aumentava o número de pessoas inscritas em cursos de graduação EAD, o número de inscrições presenciais diminuía. Por quê? Uma outra vantagem do EAD. Muitas aulas são gravadas, então o aluno consegue assistir na hora que ele quer, no tempo dele, da onde ele estiver. Pode estar assistindo uma aula de repente no intervalo do trabalho, em casa, aonde for. Então, essa facilidade é algo que ganhou muitas pessoas, porque parece que não, quando você pensa assim, ah, eu vou para um curso presencial, você vai gastar com alimentação, você vai gastar com transporte. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, minha família era de origem humilde, eu não tinha condições de ficar comprando almoço e lanche todo dia na faculdade. Eu levava marmita e eu esquentava minha marmitinha lá no refeitório. A gente pedia autorização e a gente esquentava a nossa marmitinha no Imagens ao legado. junto com os funcionários do Hospital das Clínicas. Olha que loucura. Porque não tinha condições, não tinha nem dinheiro para ir voltar para casa toda hora e nem dinheiro para comer na rua. Então, olha só, mais de 10 milhões de matrícula nesse período, de 80 até 2020, né, que são aqui os 20 anos, né, eles falaram, não, aqui eles colocaram 20 anos. E o que é interessante, o EAD ele trouxe um público bem diversificado. Agora, olha isso daqui, ó, no período da pandemia, de 2018, a pandemia começou em 2020. Mas de 2018 a 2023, os cursos em EAD tiveram um aumento de 232%. É muita coisa. É muita coisa. Em 2023, o número de pessoas que iniciaram os cursos EAD foi o dobro das pessoas que estavam fazendo presencial. Então, aqui, ó, vem essa questão do mundo pós-pandemia. A gente tem que ter esse bom senso entre a tecnologia e aquele passado que a gente estava acostumado. Olha esse daqui, ó. Olha como cruzou o gráfico. Azul são os cursos presenciais, vermelhos são os cursos online. Ó, de 2013 a 2023. Olha só como mudou. E aqui, olha esse gráfico, que bacana. Aqui na rede pública.
87% presencial e 12,9% online. Olha na rede privada, 28% presencial e 71%, quase 72% online. Ou seja, o EAD ele dominou principalmente nas faculdades particulares, nas faculdades privadas. E aí eles explicaram como que foi feita essa comissão e olha só, no que eles se nortearam para poder tomar essa decisão. Os princípios norteadores desse decreto foram garantir uma educação superior de qualidade, garantir o direito ao acesso e à permanência na aprendizagem, uma excelência acadêmica, desenvolver habilidades e competências mediante o uso das tecnologias, garantir que o processo de ensino-aprendizagem seja diversificado e plural, a valorização do polo de ensino à distância como um espaço para interação e promoção dessa identidade, valorização da docência, promoção de interação, exercício da cidadania para qualificação profissional e o reconhecimento da responsabilidade social, tanto das instituições de ensino públicas como das privadas. E aí eles dividiram as atividades. Eles deram os nomes de atividades assíncronas e síncronas. Olha cada nome chique. Assíncronas quer dizer, pensando isso em EAD, tá, gente? Então, a atividade presencial é atividade presencial, tá ali, professor e aluno ao mesmo tempo no mesmo lugar, beleza. Mas a atividade à distância, eles deram esses dois nomes difíceis: atividades assíncronas e atividades síncronas. Assíncronas quer dizer o quê? Estudante e docente estão em lugares diferentes, em momentos diferentes. Quer dizer o quê? Num bom português coloquial. São as aulas gravadas. Então, uma atividade gravada. Então, quando você grava uma aula, deixa ela à disposição do aluno lá na plataforma e o aluno vai a hora que ele quer, no momento que ele quer, no tempo que ele quer, da onde ele estiver e assiste, isso é uma atividade assíncrona, ok? Uma atividade síncrona é o quê? É o EAD, só que estudante e docente estão em lugares diferentes e ao mesmo tempo. Por exemplo, esse nosso bate-papo, se fosse dentro de um curso de graduação, seria uma atividade síncrona, porque eu e vocês estamos ao mesmo momento aqui, trocando informações. Só que eu estou na minha casa e vocês estão no local de vocês. E nós temos, gente, minha garganta ainda não melhorou, vocês acreditam? Não para de falar, né? E existe no EAD a possibilidade de uma atividade síncrona mediada. Essa daqui é uma atividade interativa com um grupo pequeno de estudantes. Tá brincando, vai ver. Senhora, chorando por mim, Vou pô. deixar vocês no mundo, tá? Fiquem de olho aí para não liberar o áudio, senão depois fica ruim para gravação. Ui, a tosse deu até choro. Então, essa atividade síncrona mediada quer dizer, o professor e o aluno, eles estão ali ao mesmo tempo conectados pela tecnologia, só que cada um no seu espaço.
E essa atividade ela geralmente é feita com um grupo menor de estudantes e tem um apoio pedagógico, tem o controle de frequência e tudo mais. Então, pensando nisso, o que que eles resumidamente colocaram aqui na apresentação? Que hoje as graduações elas vão ter o formato presencial, o formato semipresencial e o formato à distância. Então, esse daqui é praticamente o novo modelo de formato, de entregar um curso de graduação. Então, como que é o curso presencial? O curso presencial, a grande maioria do curso vai ser, o aluno vai ter que cumprir uma carga horária presencial. Então, qual é o limite que vai poder ter de EAD dentro dessa plataforma? 30%. Então, no formato presencial, até 30% vai poder ser de material online, EAD. O formato à distância, ele vai ter, ele vai exigir um limite de 20%. O mínimo aceitado pelo decreto é 20% de atividades presenciais. Então, mesmo que você se matricule no curso de enfermagem, no curso de medicina, no curso de odontologia, você não vai poder fazer 100% online. Pelo menos 80% vai ser online e 20% vai ser presencial. Vai ser de atividade, de estágio, de outras atividades mediadas, tá? E esse semipresencial vai ser o quê? É uma carga horária de atividades. O curso vai ter uma carga horária de atividades presenciais físicas, como estágio, extensão, prática laboratorial e síncronas mediadas, além da carga horária à distância, tá? Então, vai ter as duas situações, esse semipresencial. Então, vai ter carga horária presencial e vai ter a carga horária no online. Quais são os cursos, ó, que foi vedada? Vedada, gente, é proibido. Então, quando fala que foi proibido em EAD, não tem negociação. Então, não dá para você se formar em medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia 100% online, tá? Então, esses cursos agora, eles vão ser ofertados no formato presencial. Outros cursos na área de saúde, licenciatura, eles não poderão ser ofertados também à distância. Vai começar a valer amanhã? Não. Vai ter um período aí, ó, de transição de 2 anos para poder acontecer uma adaptação, porque talvez o aluno ele tenha iniciado na faculdade ano passado. E aí, como que vai ficar? Vai perder tudo que foi feito? Não. Então, as faculdades elas vão ter esse tempo para adaptação. Então, vai ser garantido o direito dos estudantes que já estão matriculados em cursos online e vai ter outros detalhes que vão acabar sendo ajustados nesse decorrer, né, do caminho. Então, aqui tem outras especificações, mas aí é muita coisa para conversar. E aqui, olha, isso que é bacana, né? O que que eles buscaram com esse decreto? É garantir, assegurar a todos os estudantes o que está ali na nossa Constituição. Educação, direito de todos, dever do Estado, da família deve ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, eu vejo que isso é muito bacana, por quê? Porque realmente, para nossa formação, o EAD, ele deixa a desejar, porque nós precisamos ter esse tete a tete com pessoas, nós precisamos desenvolver essas habilidades do olhar, do sentir, do perceber nuances, e isso só é possível no dia a dia. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem as grandes vantagens da tecnologia, que eu listei algumas aqui para vocês.
vocês lembrarem de outras, coloca aqui no chat para mim. Ah, aqui, ó. A Cláudia falou. Problema, sabe qual é? Quem trabalha não vai conseguir. Ah, estatística, você fez estatística, legal. Então, mas eu fico pensando assim, Cláudia, antigamente não tinha o curso 100% EAD. E a gente dava o nosso jeito, não era? Então, talvez precise rever algumas coisas, porque hoje até o jeito de trabalhar também mudou das pessoas. Eu sempre falo que para todo problema sempre tem uma solução, ou algumas soluções. Então, a gente nunca pode ser muito radical, porque sempre tem mais que uma possibilidade, né? E eu vejo que essa medida ela vai ajudar muito a melhorar a qualidade da formação dos profissionais que estão chegando para o nosso mercado de trabalho. Porque tem muitos profissionais que saem da faculdade de enfermagem, gente, é muito triste isso, mas não sabe verificar uma pressão arterial. Se você pedir para medir uma temperatura, não sabe. Se você pedir para verificar um pulso, não sabe. Não sabe verificar uma pressão. É muito triste. Não vou nem entrar em detalhe, por exemplo, de funcionar uma gasometria arterial, nada disso. Estou falando de procedimentos simples de verificação de sinais vitais. Tem muita gente que se sente insegura para verificar uma pressão, não confia no que tá ouvindo. Tudo bem, hoje tem tecnologia até para isso. Tem, mas a nossa base ela precisa estar bem fundamentada. Então, hoje, eu vejo que é um ganho gigantesco esse que nós tivemos para a graduação de enfermagem. Vão ter desafios, sim, no meio desse processo, né, Cláudia? Como a Cláudia levantou aqui essa questão de horários e tudo mais, mas eu acredito que vai valer a pena a gente passar por esses desafios para a gente poder ter profissionais mais capacitados, profissionais mais seguros, profissionais mais habilitados para fazer, para cumprir com essa missão tão importante, tão, ao mesmo tempo, frágil, que é a nossa da enfermagem. Por que frágil? Porque a gente mexe com a vida do outro. Então, nós precisamos estar bem. Eu falo que quando eu comecei a trabalhar com cursos, eu era muito chata. Eu ainda sou chata com algumas coisas, viu, gente? Mas, na verdade, assim, eu continuo sendo exigente. Mas quando eu comecei a trabalhar com cursos, eu era realmente muito chata. Por quê? Eu não aceitava nada errado. Eu era muito inflexível. Mas isso vinha da minha origem, porque na enfermagem, no nosso dia a dia, a gente não se permite errar, porque a gente sabe o impacto que tem o nosso erro. Então, quando eu comecei a fazer os cursos, eu achava que tinha que ser tão seguro e tão 100% certinho, do mesmo jeito que era dentro do hospital. Depois eu fui entendendo que são realidades diferentes, que dá para respirar um pouquinho mais sossegado, assim, no curso, e tem várias alternativas para a gente mediar problemas. Então, eu vejo que a gente consegue sempre ter mais que uma solução para um problema. Eu vejo que vai ser muito positivo. Eu fiquei muito feliz porque a pós-graduação ainda pode ser, sim, 100% online. Eles não fizeram menções e nem grandes alterações assim que mexessem com a questão da pós-graduação. Isso me deixa muito feliz, porque nós estamos na semana, né, do lançamento da pós-graduação do Instituto, mas eu fiquei muito mais feliz pela qualidade que a gente vai conseguir ter na formação dos nossos profissionais. Quem quer abrir o áudio e o vídeo para poder fazer algum comentário aqui sobre esse assunto? Conta para mim. Que eu apresentei a apresentação para vocês.
e a minha opinião. E tá tudo bem a gente ter opiniões diferentes, né, gente? Mas eu vi que foi uma comoção, assim, pela enfermagem. A maior parte dos profissionais de enfermagem ficaram muito felizes com essa medida. Conta aqui para mim, quem conseguir abrir o áudio ou o vídeo e puder compartilhar, eu vou ficar bem feliz. Aliás, gente, se vocês conhecerem algum amigo, amiga que está querendo fazer a pós, que está querendo se tornar um especialista em nefrologia, recomende a pós-graduação do Instituto. Nós estamos formando a nossa primeira turma agora, né? Formando não, bem entendido. Abrindo a nossa primeira turma de pós-graduação de enfermagem e nefrologia, uma pós que está sendo pensada com muito carinho, com muito cuidado, para justamente preparar profissionais mais capacitados para atuar no mercado de nefrologia em diferentes frentes, em diferentes áreas de atuação da nefrologia. Então, se vocês conhecerem alguém, por favor, recomendem a nossa pós, que ela vai ser top. Já tem até aula lá para o povo assistir, para quem já se inscreveu. Muito bem, ninguém quer participar hoje comigo? Estão todos acanhados? É? Pois bem. Então tá. Então eu vou agradecer a presença de vocês e mais esse encontro que a gente tem aqui, que a gente teve hoje. Vou colocar o link de avaliação lá no grupo para vocês poderem responder a avaliação. E depois eu vou gravar aqui o sorteio, porque, gente, nessa correria eu foram tantas emoções semana passada, na semana da enfermagem, eu não consegui fazer o sorteio. Então eu vou fazer o sorteio, vou gravar a telinha e depois vou colocar para vocês lá no grupo, tá bom? Para vocês poderem saber quem ganhou o sorteio da semana passada, o presente do Instituto. Combinados? Muito bem, muito bem. Que Deus abençoe muito vocês, abençoe a semana de vocês. Fiquei feliz de receber todas. A Ju Leotti, Juliana Pérez, a Paula, a Luísa e as meninas que já tiveram que sair. Muito obrigada pela companhia de vocês. Na próxima terça, às 18, nós estaremos aqui, firmes, fortes e contentes, ok? Juntas para falar da Nefro, juntas para trocar conhecimento. Beijo no coração, fiquem com Deus, até mais.